Deus, aleluia. Amém, irmãos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Noé e sua família entram na arca, 7 somente. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Olha para o teu irmão que está do teu lado. Pergunta a ele assim: tem justo aí? Tem justo aí? Oh, meu Deus, aleluia. Já te vi. Senta glorificando ao Senhor. Irmãos, é com prazer e honra que recebi o convite do pastor Anderson. Foi uma bênção, pastor, quando o Senhor me convidou, me senti muito feliz para estar fazendo menção do nome do Senhor. E eu confesso para os irmãos que é motivo de alegria, irmãos, cada vez que eu tenho oportunidade de falar da palavra de Deus. Tive a oportunidade de estar pregando uma campanha quarta-feira em nossa igreja, a qual o pastor já falou, do pastor Francisco Cabral, que é o nosso pastor, e um tema muito forte que diz que a casa não pode estar vazia. E hoje, querendo falar sobre Noé, irmãos, isso chama muita atenção, e isso me deu uma alegria tão grande que eu nunca tinha pregado e falado sobre Noé. Porém, já tinha escutado algumas pregações. E isso me deu um desejo tão grande, desde que o pastor me convidou, de estar estudando a palavra do Senhor mais e mais sobre Noé. E eu tenho costume, irmãos, de pegar muitas concordâncias, eu escrevo alguma coisa assim, mas para não sair da concentração. Mas que os irmãos venham estar entendendo. No livro, irmãos, de Gênesis, escrito por Moisés, foi escrito destinado ao povo de Israel. E tem como propósito registrar o momento em que Deus criou o mundo. E o seu desejo de ter um povo separado para adorá-lo. Tem gente separada hoje para adorar o Senhor? Tem, não tem? Separado para adorar o Senhor. Aleluia. E falando, irmãos, em pessoas separadas para adorar ao Senhor, eu tenho a oportunidade de hoje estar falando sobre Noé, que foi um homem fiel e justo com o Senhor. Noé, homem herói, que segundo a Bíblia recebeu ordem de Deus para construir uma arca, para salvar a criação do dilúvio. Diz na palavra do Senhor, irmãos, que 8 pessoas entraram na arca: Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos e as suas 3 noras. E na palavra do Senhor, irmãos, é bem clara também em dizer, aleluia, que Deus mandou que entrasse 7 animais, 7 espécies. A palavra do Senhor, irmãos, vem dizendo que entraram 2 em 2. E Noé tinha separado, irmãos, de todo animal, vem dizendo aqui, ó, de todo animal limpo, tomarás para ti 7 e 7, e o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. E o que me chama bastante atenção, irmãos, que no 8, já vou entrar na mensagem que eu vou entender. No 9 vem dizendo assim: e entraram 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. O que me chama bastante atenção, irmãos, e agora eu quero entrar na mensagem, Meu Deus, para você poder entender o que Deus falou a Noé. Deus chega a Noé e vem falando assim: meu filho, entra porque você é o único justo, e irei poupar a tua família por causa da tua vida. E o que me chama bastante a atenção, que eu me lembro muito bem quando os discípulos do Senhor estão naquela tempestade. Aleluia. E de repente o mestre está dormindo, e ele se preocupa falando assim: mestre, desperta porque nós perecemos. E o que me chama bastante atenção, pastor, que aquele homem chamado Jesus que estava dormindo, aleluia, glória a Deus. Oh, meu Deus. Aleluia, o discípulo desperta e ele diz assim: homens de pouca fé. E ele olha para o vento, para o mar, a tempestade, manda que ele obedece, ele manda que se acalmasse. E o que me chama bastante atenção é que aquele discípulo fala: que homem é este, que até o mar e o vento lhes obedece? Que homem é este? E sabe que homem é este? É este que separou Noé, é este que separou a tua vida para estar aqui nesta noite. É esse, aleluia, que dá autoridade para os bichos entrar em ordem, pastor, em dois dentro da arca. Glória a Deus, aleluia. Na palavra
animal, aleluia, permanece feroz quando o leão da tribo de Judá. Qual leão ou qual bicho qualquer que possa ter entrado nesta arca que não pudesse obedecer a voz de Deus. E Noé ali, irmãos, usado pelo Senhor, chama e vem pedindo para 2 em 2. Eu imagino agora, pastor, aquela filha toda organizada entrando na arca. Irmãos, eu estudei, tem algo muito forte da parte de Deus para falar. O que me chama a atenção, pastor, que vem dizendo na palavra do Senhor que Noé era um homem justo. Noé, o Deus viu e achou graça na vida de Noé. E fala para Noé assim: entra você e tua família e a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Irmãos, falando sobre a palavra do Senhor, em Gênesis 6, para os irmãos entenderem, eu quero falar sobre o tamanho desta arca. Vem dizendo no 6,15: e desta maneira farás, Deus dando ordem a Noé, como que seria feita a arca do Senhor. E vem dizendo assim, ó: e desta maneira farás de 300 côvados, e de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Mas o que me chama bastante atenção, irmão, não é falar do comprimento, não é falar da largura, mas é falar de algo que me chamou muita atenção, pastor. Que diz no 16: fará na arca uma janela de 1 côvado, e acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, e far-lhe-ás andares baixo, segundo e terceiro. Eu quero te dizer nesta noite, irmãos, falando sobre a arca, eu quero te falar sobre o primeiro andar, o segundo andar e o terceiro andar. O que eu quero te falar, irmão, nesta noite, imagina Deus falando para Noé para ele entrar com toda a tua família, que já não era pouco, eram 8 pessoas, e mandar entrar animal de toda a sua espécie, macho e fêmea. E imagina agora, pela palavra do Senhor, nos dá a entender como é que estava aquela arca. Por mais que Deus tinha ordenado e tinha falado que os bichos eram para entrar tudo certinho na arca do Senhor, mas os bichos, como nós humanos, temos que fazer as nossas necessidades. Temos que fazer, temos que nos alimentar, aleluia, temos que fazer algo. E o que me chama bastante atenção, que Noé, irmão, não relata a Bíblia, vem dizendo que a todo tempo ele foi obediente à voz de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque eu entendo que aonde há justo, aonde há pessoas ungidas, aonde há pessoas fiel que se desvia do mal, Deus abençoa essa pessoa. Meu Deus! E ela, aleluia, pastor, não murmura por qualquer coisa. E imagina agora o funcionário ali com aquela arca, com todos aqueles animais, Noé, e pessoas ali dentro de repente pensando assim: eu não quero estar aqui não, eu quero estar em outro lugar, eu queria estar lá no segundo andar, não, eu queria estar lá no terceiro. Eu venho com a mensagem de Deus para você nesta noite. Oh meu Deus! Primeiro, segundo e terceiro andar, que eu quero te dizer: espera no Senhor. Meu Deus! Continua no lugar que Deus te colocou. Aleluia! Não queira ultrapassar aquilo que Deus quer fazer na tua vida, porque diz na palavra do Senhor que eram 3: o andar de baixo, o segundo e o terceiro. E o que eu tenho visto, aleluia, na presença do Senhor, é crente que se diz que é justo e se comporta como injusto na casa de Deus. Sabe por quê, pastor? Porque o pastor olha e fala assim: meu irmão, hoje você vai ficar na porta, e ele quer ficar aqui na frente. Hoje você vai louvar, e ele não se contenta e fala assim: não, hoje eu quero pregar. Meu Deus! E fica questionando ao Senhor e falando: Senhor, qual é a sua chamada em minha vida? Vem, louva na casa do Senhor, desce fogo do céu. E olha para Deus e pergunta: Deus, o que queres de mim? Ei, meu filho, Deus está falando contigo nesta noite. Cada um que está aqui nesta noite, irmão, já sabe qual é a chamada, eu tenho certeza. Meu Deus! Cada um que está aqui nesta noite já sabe para o que foi chamado. Então eu venho te falando uma coisa: continue no primeiro se Deus te colocou no primeiro. Meu Deus! Continue no segundo se Deus te colocou no segundo. E vai no terceiro quando Deus mandar você ir. Mas todavia, seja justo e obedeça a voz do Senhor. Irmãos, vendo Noé agora, a sua família sendo salva, e diz na palavra do Senhor que Deus fechou as portas por fora. Sabe por quê? Porque eu creio que Noé
Por mais que falou para aquela humanidade, falou assim: ei, vai chegar o dilúvio. Se conserta, que é por causa desse povo que está incrédulo, é por causa desse povo que está em pecado que Deus vai mandar o dilúvio e vai destruir tudo. E pessoas falaram assim: Noé, você é doido. Noé, isso não pode acontecer. Noé, não, isso não. E na palavra do Senhor relata que aquelas pessoas vieram a padecer. E a família de Noé, por Noé ser justo, ficou a salvo e entrou na arca. E o que me chama bastante atenção, pastor, que eu falei algumas concordâncias, e vem falando, aleluia, sobre mais pessoas que foram fiel a Deus. Mas eu quero estar lembrando agora que está no livro de Gênesis 28, 23, falando de Abraão. Abraão, o pai da fé, intercedendo pelo povo de Sodoma e Gomorra. Chega aquele homem chamado Abraão, que Deus já tinha provado a fé dele, falando assim: esse é fiel, esse é justo, esse é obediente. E eu vejo este homem, irmãos, porque eu quero falar sobre pessoas justas. Eu quero falar sobre justiça. Eu quero falar sobre o que Deus faz com quem é justo e com quem é injusto, para você entender nesta noite. Na palavra do Senhor vem dizendo, aleluia, em Gênesis 18, 23, que vem Abraão intercedendo e conversando com Deus, pastor. E ele fala assim: Deus, se porventura em Sodoma e Gomorra tiver 50 pessoas justas, o Senhor poupará a terra? Deus falou assim: se tiver 50 eu poupo a terra. E novamente, aleluia, Abraão, sabendo que não tinha, porque ele sabia que aquela cidade estava perversa, ele sabia que Sodoma e Gomorra, aleluia, estavam todo mundo pervertido, fazendo algo errado que desagradava ao Senhor. E mais uma vez ele olha e fala assim: Deus, e se tiver 40 justos, o Senhor poupa a terra? Eu poupo, Abraão. E Abraão sabendo, não tem 40, não tem. Deus, e se tiver 30 justo, Deus, eu poupo a terra. Mas não tinha. A palavra do Senhor relata que não tinha. E no final, irmãos, Abraão chega e falou assim: meu Deus, e se tiver 10 justo? 10 justo. Olha quantas pessoas tem aqui hoje. Olha para o lado. Maravilha! Será que tem 10 justos? Será que tem 10 justos? Se tem, Deus vai poupar. Se tem, Deus vai abençoar. Se tem, Deus vai fazer justiça. Mas se não tiver, você vai entrar dentro desta arca hoje. E Deus vai mudar a tua história. A Bíblia me relata que em Sodoma e Gomorra tinha um homem chamado Ló. E Deus não poupou Sodoma e Gomorra, mas salvou a vida dele, enviando anjos naquele lugar para ver que Ló era um homem justo, e tirou ele daquele lugar. E muitas vezes, pastor, estamos pensando, sabe o que? Estou crente, estou na presença do Senhor, minha esposa me acompanha, minha esposa está comigo, ela está salva. Ei, cada um aqui nesta noite tem a sua própria vida espiritual. Assim como o pastor estava falando, adore, porque na palavra do Senhor diz, pastor, que Deus está atrás dos verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Eu tenho um recado de Deus para a sua vida hoje, pastor, aleluia, campanha da família. E falando em família, irmão, eu vou voltar lá em Noé. Me faz lembrar daquele carcereiro, quando Paulo e Silas estavam pregando a palavra, quando Paulo e Silas estavam indo em oração, e por ter uma mulher endemoniada, porque sabe o que eu entendo, irmão? Que até os demônios têm que reconhecer quando vai um homem ou uma mulher de Deus. Até os demônios têm que olhar para você e tremer e parar e falar assim: esse homem que anuncia o evangelho, aleluia, da salvação, é servo do Deus vivo. E o que me chama a atenção, que hoje, irmãos, estamos muitos assim pensando que quando Deus falou para aquele carcereiro, Paulo e Silas usaram, ele chegou e falou assim: o que é necessário que eu faça para que eu seja salvo? E Paulo e Silas, olhando depois de todo o processo que todos aqui conhecem, que veio o grande terremoto e as cadeias se abriram, e aquele carcereiro iria se matar porque eles tinham que guardar aqueles prisioneiros. Mas quando tem homem e mulher de Deus, eles ficam presentes. Eles ficam presentes esperando a sentença, ainda mais sabendo que não fez nada de errado. E o que me chama a atenção, pastor, falando sobre família, eu já vou voltar em Noé, porque Deus salvou a família de Noé. Diz a palavra do Senhor que aquele carcereiro olha, aleluia, e diz assim: o que é necessário que eu faça para que eu
salva. E ele diz assim: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Tem muitas pessoas na casa de Deus achando, pastor, que crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa é promessa de Deus. Mas não é não. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu. É você com a sua vida com Deus. E a tua casa é através dos seus atos, é através do seu testemunho. Porque muitas vezes, aleluia, eu vou falar, irmão, está na casa do Senhor, adora na casa do Senhor, e chega em casa, está em trevas. Chega em casa, aborrece quem está presente. E essas pessoas que têm que ver luz na tua vida não vê. Imagina Noé, aleluia, chamando a sua esposa com as suas 3 noras. Sabe o que eu entendo com isso? Que as 3 noras sabiam que a sogra estava ali dentro. Meu Deus. E elas ficaram bem. É muito forte. Sabe por quê? Porque aonde há a presença do Senhor, não tem guerra. Aonde há a presença do Senhor, não tem disputa de querer ser o melhor, ou de querer ter no primeiro andar, subir no segundo e no terceiro da arca. Eu tenho uma mensagem de Deus para a tua vida. Voltando, irmãos, na palavra do Senhor, aleluia. Já pude falar que Ló foi salvo pelo anjo de Deus. Partiu na palavra do Senhor que a sua mulher ainda estava com o coração lá em Sodoma e Gomorra. E ao olhar para trás, viu uma estátua. Na palavra do Senhor, pastor, em Ezequiel 14, 12, fala sobre o juízo do castigo do Senhor. Fala sobre 2 homens além de Noé: Daniel, Jó e Noé. Irmão, eu vou ler, não digo. Diz na palavra do Senhor, irmão, Ezequiel 14, versículo 20, mas eu vou pegar lá em cima, ó, 14. E ainda que estivesse no meio dela, esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor. Se os irmãos entenderem antes, irmão, vem dizendo assim, ó: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei estável o sustento do pão, e enviarei contra ela a fome, e arrancarei dela homens e animais. Mas eu quero falar do 20. No 20 diz assim: ainda que Noé, homem justo, Daniel, homem justo, e Jó estivesse no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho e nem filha eles livraria, mas só livraria a sua própria alma pela sua justiça. Eu tenho uma mensagem de Deus para a tua vida. Noé foi o primeiro a estar ali, e através de Noé continuou a humanidade. Mas não foi somente Noé que foi justo. E muitas vezes achamos justiça era só naquela época. Não. Deus quer que você seja justo. Deus quer que você haja com justiça. Por quê? Porque eu estou falando sobre Noé. Então eu vou falar de Daniel. Daniel diz na palavra do Senhor que o rei Dário queria constituir ele na frente dos negócios. E aqueles pessoal, por terem inveja da vida de Daniel, por quê? Porque não tinha pecado para o acusar, a não ser na lei do Deus dele. E viram que Daniel orava 3 vezes ao dia. Olha só por que foram acusar Daniel: por ser justo, por ser um homem fiel, por ser um homem íntegro, por ser um homem que se desviava do mal, pastor. Queriam chegar lá